Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês acerca de uma obra que é uma distopia e também é uma ficção científica intitulada Revolta na Lua. Ela está dividida em 2 volumes e foi escrita por Robert Heinlein. Primeiramente, essa impressão em português é a única, até onde eu sei, que existe no Brasil. É de 1966. Após após essa edição, não houve mais nenhuma outra. Inclusive, a editora que publicou esses livros, no caso, essa obra dividida em 2 volumes, é uma editora chamada Livros do Brasil, que, apesar do nome Livros do Brasil, ela é uma editora portuguesa. E essa editora, Livros do Brasil, tinha uma coleção chamada Coleção Argonauta, que era dedicada à publicação de livros de ficção científica. E como Revolta na Lua se caracteriza como sendo uma ficção científica, essa obra faz parte dessa coleção. Inclusive, na coleção Argonauta, os livros são numerados. No caso, o volume 1 de Revolta na Lua é o número 119 e o volume 2 é o número 120. Partindo agora para falar acerca da narrativa, no segundo parágrafo do primeiro capítulo do volume 1, vemos que a narrativa começa em maio de 2075. Seres humanos habitam a Lua, que está dividida em várias regiões: Luna, Novi Leningrad, Hong Kong na Lua, Noviland, Tycho e Churchill. Respectivamente, os nomes Hong Kong na Lua e Novi Leningrad nos fazem lembrar de cidades como Hong Kong, região administrada pela China, e Leningrado, atualmente São Petersburgo, na Rússia. Quando pesquisamos sobre o nome Tycho, a gente encontra a informação de que esse é um nome de uma cratera lunar. E Churchill lembra-nos de Winston Churchill, um estadista britânico que foi o primeiro-ministro do Reino Unido entre 1940 e 1945. Em Revolta na Lua, a Terra está dividida entre as chamadas Nações Federadas. As grandes nações, ou seja, as potências, formam a força da paz. Entre os países considerados potências terrestres estão Diretorado Norte-Americano, Grande China, Índia, Sovunião, que nos lembra logo da União Soviética, Panáfrica, que nos lembra da África, Mid-Europa, que também nos remete à Europa, e União Brasileira. Sendo um satélite da Terra, a Lua é considerada propriedade das Nações Federadas, tal como a Antártica. Ela é um lugar de punição, ou seja, quando uma pessoa comete um crime na Terra, ela é enviada à Lua para cumprir a sentença dela. E claro, é uma passagem só de ida. Ela é mandada para a Lua e, além de cumprir a pena, ela tem que viver lá para o resto da vida. Um dos personagens principais, aliás, o personagem principal e narrador dessa história chama-se Manuel Garcia O'Kelly. Ele é um reparador de computadores e os parentes dele, por exemplo, foram pessoas que tiveram ações na Terra que foram consideradas crimes. Então eles foram mandados para a Lua para cumprir sentença lá. No entanto, Manuel é livre, é um cidadão livre, ele pode ir para onde ele quiser. Inclusive, ele até já visitou a Terra, coisa que prisioneiros que foram cumprir sentença na Lua jamais poderiam fazer, uma vez que eram enviados para a Lua. Uma coisa que chama a nossa atenção já no primeiro capítulo é a amizade que Emmanuel tem com o computador central, que fica localizado no conjunto da administração lunar. Basicamente, esse computador seria o chefe de todos os computadores, e ele se chama Mike. E Manuel tem uma relação com ele de amizade mesmo. Mike é um computador que tem consciência própria. Ele é capaz de se sentir aborrecido se ele ouvir alguma coisa que ele não gosta. E ele até sente saudades de Manuel se ele passa muito tempo sem vê-lo. Manuel o descreve aqui como sendo o mais esperto computador de que havia notícia.
Sendo o chefe dos computadores, Mike executa muitas funções importantes relacionadas à administração da Lua. Uma das muitas funções de Mike é, abre aspas, escutar o que se passava nos concertos, reuniões e outras coisas como essas, fecha aspas. Tudo na Lua está sob a vigilância das máquinas. Chamadas telefônicas, notícias publicadas pela imprensa, entre outras coisas, passam pelo crivo de Mike e dos outros computadores. Na Lua há um representante da administração, que se chama guardião, ou pode ser também chamado de protetor. Aqui, a administração, no caso, é a administração da Terra. Então, basicamente, ele segue ordens, as ordens vindas da Terra. E esse guardião conta com uma equipe, com guardas, que são os chamados Dragões da Paz. E não só isso, ele conta com um serviço de inteligência que espiona, que monitora os lunáticos, que é assim que são chamados os habitantes que moram na Lua. A palavra lunático vem justamente da palavra lua. Daí a gente se lembra logo daquela expressão no mundo da lua. Na Lua há 3 milhões de lunáticos e na Terra há 11 mil milhões de terráqueos. Na Lua não há armas, não há bombas, não há qualquer outro meio de defesa. Portanto, se ela for atacada pela Terra, ela não tem como se defender. E, além disso, as pessoas precisam lidar com a escassez de água e de outros recursos orgânicos. Uma das personagens principais, que é a Yeomin, fala num determinado momento dessa narrativa, numa conversa com Manuel, que ela utiliza a água do banho 3 vezes antes de jogá-la fora. Água, ar, rochas lunares e matérias orgânicas são mandadas à Terra. As rochas chegam à Terra após serem, abre aspas, transformadas em trigo, carne e outros alimentos, fecha aspas. Em Luna, que é a região onde Manuel vive, o lixo e os despejos passam por um processo de esterilização e reciclagem, e aí depois são reutilizados, eles não são jogados fora. Além de terem que lidar com a escassez de água e de matérias orgânicas na Lua, os lunáticos ainda têm a obrigação de enviar esses recursos à Terra. Várias pessoas estão cientes de que, se isso continuar assim, a situação lunar piorará muito em 6 anos. Ou seja, a partir do ano 2082, os lunáticos enfrentarão a fome. Surge então um movimento de insurgência contra o guardião e a administração da Terra. Os insurgentes desejam a autossuficiência da Lua. Então, Manuel, seu amigo computador Mike, Yeomin e também o professor Bernardo Della Paz, que é uma figura bem importante aqui, entre outros, passam a fazer parte desse movimento. Mike é uma figura super importante, porque por ele ser um computador, certas ações, ao serem aplicadas, ao serem feitas, elas são feitas de maneira mais precisa, justamente porque Mike pode fazer cálculos que os seres humanos não conseguem fazer e numa velocidade, claro, bem mais rápida. Só que tem um detalhe. Só quem sabe que Mike é consciente, ele tem consciência de si, primeiramente Manuel. Depois Manuel conta a Yeomin e ao professor Bernardo Della Paz que Mike tem consciência de si, ele é diferente dos outros computadores. Mas por uma questão de segurança, claro, eles não contam para as outras pessoas que Mike tem consciência de si próprio e pensa como um ser humano. A participação de Mike é tão fundamental nesse processo, nesse movimento de rebelião, que ele passa a utilizar a alcunha Adam Selene. É criado um perfil sobre ele, para que ele pareça real, para que ele pareça humano. Ele tem uma história, ele tem uma personalidade, de modo que ele fique mais convincente e possa enganar o sistema. Paralelamente, além do perfil falso Adam Selene, Mike tem um outro, que é o perfil de Simão. Simão, no caso, é um poeta, um compositor. Então, ele compõe músicas com os ideais daquele movimento, daquela organização. E a gente sabe que a música é um veículo, uma forma de propagar certas ideias. Pode-se, por exemplo, propagandear uma ideologia numa música sem mencionar o nome dela. Você pode simplesmente inserir as ideias, as coisas que essa ideologia defende. E aí as pessoas, muitas delas vão cantar, vão conhecer, mas às vezes não vão nem associar a determinada ideologia, determinado tipo de corrente, de ideias.
E é através da música, das composições de Mike, que os ideais da organização, desse movimento, começam a se espalhar entre os lunáticos. Com o passar do tempo, a organização desenvolve uma rede de contatos que abrange diferentes regiões da Lua, além de ligações com a Terra, através de uma pessoa que vive lá, um viajante chamado Stuart LaJoie. Os membros revolucionários mudam até de aparência se for preciso, para driblar o sistema. Tamanho é o nível de sofisticação que, se um membro é descoberto, ele não poderá entregar os outros porque não saberá identificá-los. Esse movimento rebelde tenta atingir 40 mil membros e tem como objetivo a construção de uma segunda catapulta. Na Lua já existe uma, só que ela é controlada pelo Guardião e ela é utilizada para enviar recursos da Lua para a Terra. Os rebeldes querem construir essa catapulta para utilizá-la como meio de defesa. Em caso de ataque, eles poderiam utilizar essa segunda catapulta para atirar rochas contra a Terra. Situações desconfortáveis e maus entendidos são criados pelos insurgentes e funcionam como cortinas de fumaça para manter o Guardião e seus subalternos ocupados e distraídos demais. Desse modo, eles não percebem a construção da nova catapulta, não são capazes de impedir ou neutralizar as ações da organização. Basicamente, o Guardião e seus subordinados são levados à confusão, a entrarem em atrito, a sentir medo e insegurança, ou seja, a desviarem o foco de um problema real para outro que não existe. E aí aconteceu uma tragédia. 2 mulheres que trabalhavam no departamento de navegação foram assassinadas pelos Dragões da Paz por 6 guardas. Com base nesse fato, membros da organização desse movimento que deseja a Lua livre espalham uma falsa notícia, a de que os Dragões da Paz, abre aspas, enlouqueceram e que andam a violar e a matar todas as mulheres do conjunto, fecha aspas. Isso gera um caos entre os lunáticos e eles se revoltam contra os guardas. Fazer revolução aqui implica até em cometer crimes, como por exemplo, assaltar um banco. Um dos membros da organização, o professor Bernardo de la Paz, deixa claro numa conversa com Manuel que ele já fez assaltos a bancos e em seguida afirma, abre aspas, talvez volte a fazê-lo no futuro, se a causa assim o exigir. A organização, esse movimento rebelde, vai fazer várias coisas, como por exemplo tirar a vida de pessoas, vão espalhar notícias falsas, por exemplo a que eu acabo de citar. Eles aproveitam a situação de que 2 mulheres foram assassinadas por guardiões, por gente do governo, e vão aproveitar isso para espalhar a falsa notícia de que mulheres, todas elas estão sendo violadas e mortas, para provocar uma reação da parte dos lunáticos. Mais à frente eles vão censurar notícias também, enfim, vão fazer várias coisas, vão até mais à frente ainda, porque eu não quero entrar em muitos detalhes para não estragar a leitura, vão até ter certas ações ou fazer uso de certas coisas, de certos avisos para mexer com a emoção dos terráqueos, para manipular os terráqueos de modo a fazê-los agir da forma que eles querem que os terráqueos ajam. E aí, pessoal, é o seguinte, faço uma pequena pausa para dizer que, a seguir, eu vou dar um spoiler. Embora eu ache que isso não vai atrapalhar a leitura de vocês que quiserem ler Revolta na Lua. Isso não vai tirar a graça, até porque eu vou deixar de falar sobre muitas coisas aqui que seriam relevantes, certo? Se você tem problemas com spoiler, você pode pausar esse vídeo e assistir outro vídeo, fazer outra coisa. Eu entendo perfeitamente, tem gente que não gosta de spoiler. Se você não tem problemas com isso, você pode continuar aqui e assistir o vídeo até o final. Bom, seguindo, basicamente o que a organização, o que esse movimento insurgente vai fazer é dar um golpe de Estado. Ou seja, eles vão derrubar o Guardião, vão derrubar o governo dele na Lua. Desse processo nasce uma nação, o Estado Livre da Lua. Após o golpe de Estado, Manuel e o professor de la Paz vão à Terra como representantes do Estado Livre da Lua para apresentar as suas exigências. Ou seja, eles querem que os terráqueos, que a administração da Terra,
as nações federadas, reconheçam que a Lua é um estado livre, reconheçam a autossuficiência da Lua, porque eles querem justamente isso, eles querem que a Lua seja autossuficiente, que ela não precise ficar enviando de forma obrigatória seus recursos, que são poucos, para a Terra. Todavia, a administração terrena, ou seja, as autoridades das nações federadas, acham um verdadeiro disparate esse negócio de os lunáticos quererem ser um Estado livre, quererem ser uma nação livre, ou seja, afirmarem que são o Estado livre da Lua. E não só isso, além deles não gostarem nada dessa ideia, eles resolvem tomar certas medidas que são narradas aqui entre as páginas 79 e 80. De certo modo, a Lua, apesar de ser considerada propriedade da Terra, ela tinha certas liberdades. Então, quando os terráqueos perceberam o que havia acontecido, eles decidiram que, além de recusarem a autossuficiência da Lua, além de recusarem essa exigência trazida por Manuel e pelo professor Bernardo de la Paz, eles decidiram fazer certas mudanças na administração do governo da Lua. O presidente da comissão, ou seja, daquela comissão das Nações Federadas que estavam ouvindo o professor Bernardo de la Paz e Manuel, disse ainda que aqueles habitantes da Lua que tivessem cidadania poderiam voltar para a Terra se quisessem ou viver na Lua. E aí o professor Bernardo de la Paz comenta o seguinte, entre outras coisas: compreendo, estamos livres para ficar na Lua e trabalhar nas tarefas e com os salários que vocês determinarem, ou para voltar à Terra e morrer. Então, aquilo que a Comissão das Nações Federadas decidiu era totalmente desvantajoso para os lunáticos. Era como aquela expressão: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Era ruim de todo jeito. O presidente da comissão chega inclusive a tentar comprar Manuel, tentar fazê-lo trabalhar para ele. O fato é que, diante da recusa da Terra em reconhecer a Lua como um estado livre, os lunáticos e os terráqueos entram em um embate. O que é pretendido de fato da parte dos que agora governam a Lua, da parte do Estado livre da Lua, é, abre aspas, por fim aos fornecimentos de trigo, fecha aspas. Pois é certo que, se eles continuarem enviando os poucos recursos que eles têm para a Terra, eles vão passar fome muito em breve, como eu disse antes. E acerca do conflito, do enfrentamento entre os terráqueos e os lunáticos, e quem vence no final, eu deixo para que vocês descubram através da leitura desses volumes. E antes de concluir esse vídeo, eu queria citar umas curiosidades acerca dos costumes lunares. Uma das coisas que a gente vê aqui é que não há leis na Lua, há costumes. Qualquer um pode ser juiz aqui. Então, se uma pessoa se sente lesada por outra, essa pessoa, essa vítima, pode procurar alguém e perguntar se essa pessoa gostaria de ser o juiz entre ela, a vítima, e o réu, aquela pessoa que está sendo acusada de algo errado. E aí, o que o juiz, aquele que foi nomeado juiz, decidir, eles assim farão. Então, se um juiz, se alguém que foi nomeado juiz, se alguém que aceitou o convite de julgar determinado caso, o que ele determinar será cumprido, seja em relação ao réu, seja em relação à parte que está reclamando justiça. Ao contrário da Terra, qualquer um na Lua pode ser juiz, mesmo que nunca tenha julgado nada, mesmo que não tenha nenhum preparo, nenhuma formação nesse sentido. Há certas formas de matrimônio. Há o matrimônio linear, no qual a pessoa se casa com a família. Há o chamado matrimônio de clã. Há também a poliandria, tipo de matrimônio no qual a mulher tem mais de um esposo. Se uma mulher lunática casada quiser esposar, ou seja, casar-se com outro homem, o máximo que o marido atual dela vai dizer é: parabéns, querida, pela sua decisão. E ela vai se casar com outro e vai ficar com eles dois, e é uma coisa normal, não é visto como algo estranho. Manuel, por exemplo, optou pelo casamento linear, o casamento com uma família, e ele optou por esse casamento aos 14 anos. E esse matrimônio linear quer dizer o seguinte: ele terá várias esposas. Uma vez que ele se casa com a família, ele se casa com todas as mulheres. Essas mulheres, por sua vez, também têm vários maridos. Ou seja, todos os homens da família com a qual elas são casadas são maridos delas. Outro exemplo curioso aqui é o de Ludmila.
Ludmila é parte da família de Manuel, ela nasceu na família de Manuel, foi criada como filha. Então, quando ela cresceu, atingiu a adolescência, ela decidiu que ela queria permanecer na família, ou seja, ela queria casar-se com a família na qual ela nasceu. Isso faria dela o que Manuel chamou de membro duplo, membro por nascimento e por opção. Outro exemplo aqui é o de Yomi, que já foi casada com 2 homens, ou seja, ela optou pela poliandria. Então ela foi casada com 2 homens com o dobro da idade dela e eram 2 irmãos. Depois não deu certo, separaram-se. Ela não tem filhos, no entanto, ela já foi barriga de aluguel 8 vezes, porque é algo rentável na Lua. Esse, entre tantos outros, é um dos costumes da Lua. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.